Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Deus, livro de Números, capítulo 28, versículo 2, assim diz a palavra do Senhor. Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: da minha oferta, do meu manjar, para as minhas ofertas queimadas, do aroma agradável, tereis cuidado para mas trazer ao seu tempo determinado. Cultive uma vida de devoção constante ao Senhor. Esse é o tema do devocional desta manhã. E a palavra do Senhor nos mostra que, no capítulo 28 de Números, que depois da transição da liderança, que nós vimos no capítulo 27, Deus volta a tratar da vida espiritual do povo de Israel. Antes de entrarem na Terra Prometida, Israel precisava entender algo essencial na vida de todo crente. A adoração ao Senhor não poderia ser apenas ocasional em situações específicas, mas deveria ser uma adoração constante. E o capítulo 28 apresenta para nós uma sequência de ofertas. Ofertas diárias, ofertas semanais, ofertas mensais e ofertas de festas específicas. E tudo isso para mostrar que a vida do povo deveria ser organizada em torno da adoração do Senhor Jesus. No caso específico de Israel, em adoração ao próprio Deus. Com isso, a primeira lição que nós podemos aprender é que Deus estabelece uma prioridade para a adoração diária. No versículo 3, o texto diz: dir-lhe-ás, esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor dia após dia, 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, em contínuo holocausto. Perceba que o sacrifício deveria ser contínuo, ser oferecido todos os dias, tanto pela manhã quanto pela tarde. Isso mostra que a relação com Deus não era uma relação esporádica, não era uma relação circunstancial, mas era um relacionamento diário. Nós podemos destacar que Deus estava ensinando ao povo que a comunhão com Ele deve ser uma comunhão constante, presente, próxima e não ocasional. Não apenas em momentos específicos, em momentos de vitórias, mas todos os dias. E a nossa vida espiritual não pode depender apenas de momentos isolados. Nós precisamos cultivar o Senhor em orações diárias, em leitura da palavra, em comunhão com Deus. Assim como os sacrifícios, o Senhor exigia continuidade, a nossa devoção também deve ser contínua. Mas a segunda lição que nós podemos aprender é que Deus organiza o tempo do seu povo ao redor dele. O versículo 9 nos mostra da seguinte forma: no dia de sábado oferecerás 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 2/10 de um efa de flor de farinha, amassada com azeite, em oferta de manjares, e a sua libação. Perceba que, além das ofertas diárias, como nós vimos no versículo 3, nós podemos perceber que Deus agora estabelece também ofertas no dia do descanso, no dia de sábado, e no início dos meses. Isso mostra que o tempo de Israel era estruturado a partir da adoração. A semana do povo era estruturada a partir da devoção a Deus. Com isso, nós podemos observar que Deus não quer apenas momentos da vida do seu povo, mas Ele quer governar todo o nosso tempo. Ele é o Senhor do tempo. Ele que nos deu a vida e Ele quer com que a nossa vida gire em torno da adoração para si. E hoje também nós somos chamados a organizar a nossa vida tendo Deus no centro. E isso significa que nós precisamos preparar, separar tempo para o Senhor. Nos nossos dias, durante a nossa semana, devemos priorizar o dia do Senhor
para prestarmos culto, e não devemos viver apenas para cumprir rotinas e compromissos, mas viver integralmente os nossos dias, separar um dia da semana apenas para culto e assim santificá-lo ao Senhor. Quando Deus não é o centro, tudo começa a ficar desordenado, desorganizado, e nós acabamos que nos afastamos de uma adoração verdadeira. E por fim, a terceira lição que nós podemos aprender é que a adoração a Deus aponta para a necessidade constante de expiação. O versículo 6 diz da seguinte forma: é holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Todos esses sacrifícios incluíam ofertas pelo pecado. As ofertas do dia, as ofertas da semana, as ofertas dos meses, as ofertas dos anos incluíam ofertas pelo pecado. Isso revela algo extremamente profundo. O povo, as pessoas, precisam continuamente do perdão. A repetição dos sacrifícios pelo perdão de pecados mostra que o problema do pecado ainda não havia sido resolvido definitivamente. Isso na perspectiva do povo do Antigo Testamento. Isso nos leva a refletir que nós não podemos viver sem reconhecer a necessidade do perdão. Isso também nos leva a refletir de que nós precisamos constantemente nos voltar para Deus, buscando socorro. E isso também nos faz refletir de que a vida cristã também envolve arrependimento diário, contínuo. E a repetição aponta para a nossa dependência constante da graça de Deus. Não tem condições do ser humano viver sem a graça do Senhor. E todos esses sacrifícios, todas estas festas, apontam para Cristo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, diz que os sacrifícios eram repetidos porque não podiam remover o pecado completamente. Mas depois que Cristo veio, morreu sobre a cruz, Jesus foi o único e perfeito sacrifício. O sacrifício suficiente e o sacrifício definitivo. O que antes, no Antigo Testamento, deveria ser um sacrifício diário, semanal, anual, se cumpre de forma completa na pessoa de Cristo Jesus. E hoje, nós não oferecemos mais sacrifícios de animais, cordeiros, carneiros, mas hoje vivemos em resposta ao sacrifício perfeito de Cristo Jesus. A conclusão que nós temos então de Números 28 é que, em primeiro lugar, a devoção a Deus deve ser constante, diariamente. Devemos separar um dia para o Senhor. Segundo, o nosso tempo deve ser organizado ao redor dele, por meio dele e para ele. Devemos separar os nossos tempos. Nós organizamos tempo para tudo, tempo para trabalho, para estudo, e nós precisamos organizar o tempo para o nosso Senhor. E terceiro, nós precisamos entender que dependemos continuamente da graça para receber o perdão de Cristo. Esse capítulo 28, então, nos chama a sair de uma espiritualidade ocasional, a sair de uma espiritualidade girada em torno de benefícios para uma vida de verdadeira comunhão, de uma comunhão contínua, vivida dia a dia com o Senhor Deus. Que o Senhor então nos ajude a buscar a sua presença diariamente, que o Senhor então nos ajude a organizar a nossa vida com Ele no centro e que possamos viver conscientes da graça que recebemos de Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe.